todos, né? Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe a todos nós, iluminando os nossos corações, as nossas famílias, as nossas casas. Mais uma vez agradeço pela oportunidade de estar aqui para poder falar um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus. Na busca do tema, eu pensei, eu vou usar o Evangelho, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, mas eu tenho um livro aqui que é muito bom, e eu falei, vamos dar uma estudada nele para ver o que ele tem para falar para a gente sobre o perdão. Esse livro se chama O Consolador. Aqui, ó, essa capa é um pouquinho mais antiga, né? O Consolador, que foi escrita por Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. E dei uma olhadinha aqui, ó. Esse livro eu tenho ele há um bom tempo. E interessante, né? Eles, em uma determinada reunião, eu vou pegar a página aqui certinha, né? Eles escrevem assim, logo no começo, lá na definição. Eu vou tirar o óculos, porque vocês sabem, né? A gente vai ganhando idade e vai perdendo visão. E aí, né? Na reunião de 31 de outubro de 1939, no Grupo Espírita Luiz Gonzaga, de Pedro Leopoldo, um amigo do plano espiritual lembrou aos seus componentes a discussão de temas doutrinários por meio de perguntas, né? Por meio de perguntas nossas à entidade de Emmanuel, a fim de ampliar-se a esfera dos nossos conhecimentos. Então, o livro Consolador é um livro que foi feito em 1939 através de perguntas que foram feitas a Emmanuel. E Emmanuel respondeu essas perguntas de várias áreas. Então, temos perguntas de biologia, de física, de química, nós temos perguntas da área da psicologia, da medicina, da diversas áreas, e um dos pontos, né, na página 190, ele, na questão 332, inicia o tema perdão. Eu vou ler as perguntas, as respostas, e aí, se for necessário tecer algum comentário, a gente já vai fazendo esses comentários. Então, são questões relacionadas ao perdão que vão até a questão 341. Então, são grupos ali, né, grupos de questões que foram feitas a Emmanuel, e nós vamos começar esse tema em específico chamado perdão. Eu não usei o Evangelho hoje porque normalmente a gente usa o Evangelho e eu já usei o Evangelho várias vezes, e eu achei melhor a gente estudar uma nova concepção, né, uma nova visão sobre aquilo que é tão antigo que é o perdão, né? O perdão é uma coisa que todos nós falamos, sabemos, mas na hora de praticar existe uma tremenda dificuldade. Questão 332. Perdoar e não perdoar significa absolver e condenar? Emmanuel responde. Nas mais expressivas lições de Jesus, não existem propriamente as condenações implícitas ao sofrimento eterno, como quiseram os inventores de um inferno mitológico. Os ensinos evangélicos referem-se ao perdão ou à sua ausência. Que se faz ao mal devedor a quem já se tolerou muitas vezes. Não havendo mais solução para as dívidas que se multiplicam, esse homem é obrigado a pagar. É o que se verifica com as almas humanas, cujos débitos no Tribunal da Justiça Divina são resgatados nas reencarnações, de cujo círculo vicioso poderão afastar-se cedo ou tarde, pelo esforço no trabalho e boa vontade no pagamento. Então, Emmanuel fala uma coisa muito importante aqui, que é o seguinte: você pode tolerar. Então,
os erros, as dificuldades, elas são toleradas, mas em um determinado momento, como isso não muda, o ser vai ter que passar por um processo de aprimoramento a fim de pagar, entre aspas, né, essa dívida com a espiritualidade, com ele mesmo e com as outras, né, almas, outros espíritos, a fim de se depurar. Questão 333. Na lei divina, há perdão sem arrependimento? Olha que interessante. Há perdão sem arrependimento. A lei divina é uma só, isto é, a do amor que abrange todas as coisas e todas as criaturas do universo ilimitado. A concessão paternal de Deus, no que se refere à reencarnação para a sagrada oportunidade de uma nova experiência, já significa em si o perdão ou a magnanimidade, perdão, falei errado, magnanimidade da lei. Todavia, essa oportunidade só é concedida quando o espírito deseja regenerar-se e renovar seus valores íntimos pelo esforço no trabalho santificante. Eis porque a boa vontade de cada um é sempre o arrependimento que a providência divina aproveita em favor do aperfeiçoamento individual e coletivo, na marcha dos seres para as culminâncias da evolução espiritual. Ou seja, realmente, sem arrependimento, não há como trabalhar o perdão, né? Ele deixa bem claro que a necessidade do arrependimento para que nós busquemos o próximo a fim de que o perdão seja concedido. E a gente sabe que o perdão, ele flui melhor quando a gente percebe que a pessoa, ela se arrependeu daquilo que foi feito. Eu peguei o livro Céu e Inferno, porque eu gosto muito desse livro, ele tem vários casos, não deu para falar de todo, não ia dar nem para falar aqui. Por quê? Se você escrever no arquivo aqui em PDF no computador, perdão, e pedir para ele procurar, ele vai achar perdão em quase todos os casos, inclusive lá, espíritos arrependidos, né? Então, o perdão está muito associado a essa questão do arrependimento. Porque quando o ser se arrepende, ele fala, meu Deus, eu vou ter que reparar essa situação. Mas aí, como é que eu vou reparar essa situação? A espiritualidade, ela vai apresentar essa possibilidade, e aí, é claro, né, que aí a gente vai ter que cumprir, se a gente deseja realmente, através do arrependimento, consertar aquilo que foi desfeito, aquilo que foi enganoso, aquilo que ficou para trás, né, ajudar as pessoas que a gente prejudicou, né, cooperar com aqueles com os quais a gente acabou, né, criando aí algum problema. Questão 334. Antes de perdoarmos alguém, é conveniente o esclarecimento do erro? Ou seja, antes de eu perdoar ou ser perdoado, eu errei. Antes do Marcelo ser perdoado, alguém precisa vir e falar, olha, você fez isso. Vamos dar uma olhadinha o que Emmanuel fala sobre isso. Quem perdoa sinceramente, falo sem condições e ouvida a falta no mais íntimo do coração. Todavia, a boa palavra é sempre útil e a ponderação fraterna é sempre um elemento de luz clarificando o caminho das almas. Evidentemente que quando uma pessoa se arrepende, ela sabe o que ela fez. Aliás, todos nós sabemos o que nós fazemos. Porém, pode acontecer em algum caso, né, da gente estar cometendo algum engano e a gente não está percebendo. Quando a gente estuda comunicação interpessoal, se tiver alguém especializado na área, depois pode melhorar essa colocação que eu vou colocar aqui, hein? Cometi uma redundância. Mas o ponto que eu vou colocar aqui
É o seguinte, eu tenho 4 perfis, onde eu sei o que eu sou e as pessoas sabem o que eu sou. Eu sei o que eu sou e as pessoas não sabem o que eu sou. As pessoas sabem o que eu sou, mas eu não percebo, então eu não sei, que é o caso da pergunta. E eu não sei, vou desenvolver ainda, e as pessoas também não sabem, então vai ser uma novidade para todo mundo. Então, nesse caso, vamos imaginar o seguinte, que eu estou naquela situação que eu não sei, eu não percebo, mas as outras pessoas percebem. É o caso de uma criança quando está sendo educada. Quando a gente chega nessa criança e fala assim, olha, não coloca o dedo na tomada que você vai tomar choque. Você tem um conhecimento, a criança não tem, e a gente orienta. Mas a criança, teimosa, vai lá, põe o dedo na tomada e toma o choque. Tchum. Tomou o choque. O que aconteceu? Aconteceu um aprendizado. Pela dor, mas aconteceu um aprendizado. Essa criança, ela vai se arrepender do que fez, né? Então ela vai falar assim, nossa, na cabecinha dela, eu botei o dedinho na tomada, eu não deveria ter colocado. Aí vem a mãe e fala, tá vendo? Eu avisei. Então existem esses casos em que a falta de percepção, a falta de esclarecimento faz com que as pessoas acabem cometendo enganos e esses enganos eles vão ser levados aí a um nível onde há a necessidade de se discutir o assunto para poder se renovar. E, no entanto, aqui, não é uma coisa que você faz em público, que é o que acontece agora na internet. Você faz isso em público, você abre para todo mundo e arrebenta com a pessoa. A gente chama isso de suicídio, né? A morte acadêmica, a morte do perfil da pessoa, tal, não sei o quê, e a pessoa tem que desaparecer para as pessoas esquecerem ela para ela poder voltar às atividades normais. E, de fato, a gente sabe que essa conversa sobre um engano, um problema, um erro, tem que ser uma coisa mais particular, delicada. As pessoas ficam chateadas quando a gente aponta os erros delas, né? Ninguém gosta de ter erro apontado. Ninguém, em público, então, pior ainda, né? Ninguém gosta disso. Questão 335. Quando alguém perdoa, deverá mostrar a superioridade de seus sentimentos para que o culpado seja levado a arrepender-se da falta cometida? Aqui a gente pode pensar nos espíritos elevados com os quais André Luiz teve contato, o próprio Emmanuel. Em algum momento, algum deles, né, alguém demonstrou superioridade ao espírito de André Luiz? Se fosse elevado, eu não me recordo. Eu não me recordo de ninguém. Eram as atitudes, a postura, sem querer demonstrar, né? Não é uma demonstração. Vamos ver o que o Emmanuel fala para a gente. O perdão sincero é filho espontâneo do amor e, como tal, não exige reconhecimento de qualquer natureza. Ou seja, como é que eu sei que Jesus é bom? Jesus está aqui na minha frente, né, demonstrando toda a sua capacidade? Não. Ele simplesmente veio, encarou um nascimento como qualquer pessoa, nasceu, viveu, trabalhou, e no momento adequado, ele começou a ensinar. Seguiu quem queria, seguiu quem compreendeu. Muitos não entenderam, muitos não seguiram, muitos. Nós também somos assim. Muitos ensinamentos nós não seguimos, porque não temos ainda um nível de compreensão. E se nós pegarmos o caso de Jesus, muitas vezes Jesus ensinou e aos discípulos ele ampliou, aprofundou o conhecimento, porque ele sabia que os discípulos tinham um pouco mais de capacidade de compreensão, diferente de algumas pessoas. Vamos pegar o exemplo da criança que você fala, não bota o dedo na tomada. Ela vai lá e bota. Você fala, mas eu não te falei? Jesus não faz isso.
A espiritualidade superior não faz isso. É através dos exemplos. Quanto aos relatos de André Luiz nos livros, ele fala dos espíritos superiores e das suas atitudes. Então, é aquela pessoa, aquele irmão mais velho, que tem um comportamento melhor que o nosso, que a gente olha e fala assim, nossa, eu deveria fazer essa coisa boa, porque eu tenho certeza que se eu fizer essa coisa boa, eu vou sofrer menos. Então, é mais ou menos por aí. Então, se alguém precisa ser perdoado, aí a gente vai lembrar da oração do Pai Nosso, que Jesus ensinou, onde para poder perdoar alguém, para poder ser perdoado, eu preciso perdoar alguém. Então, eu preciso mostrar atitudes, né? Diferente do caso daquela pessoa que estava devendo, ela pediu desculpa da dívida, mas foi e atacou outra pessoa que estava devendo para ela. Mandou o primeiro, né? A primeira pessoa para a qual ela estava devendo, vendo ela cobrar outra com violência, mandou prendê-la. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com as atitudes, né? Por exemplo, a gente fala para ser bondoso, mas a gente não é. A gente fala para ter calma, mas é nervoso. E assim por diante. Questão 336. O culpado arrependido pode receber a justiça divina, da justiça divina, o direito de não passar por determinadas provas. Então, o culpado arrependido, ele vai ter uma atenuação do processo? Vamos ver o que Emmanuel fala. Porque na espiritualidade, diferente do que a gente passa no nosso dia a dia, as atenuações às vezes são feitas por questões, ele é meu amigo, ele é meu colega, né? Ele é meu próximo. Na espiritualidade, as regras são claras e a lei divina não muda. Então, não há como escapar de certas coisas. Mas vamos ver o que o Emmanuel nos responde. A oportunidade de resgatar a culpa já constitui em si um ato de misericórdia divina, e daí o considerarmos o trabalho e o esforço próprio como a luz maravilhosa da vida. Entendendo todavia, a generalidade das provas, devemos concluir ainda com o ensinamento de Jesus que, abre aspas, o amor cobre a multidão dos pecados, fecha aspas, traçando a linha reta da vida para as criaturas e representando a única força que anula as exigências da lei de Talião, dentro do universo infinito. Ou seja, Emmanuel deixa bem claro que a lei é para todos. Então, não há subterfúgios, não há caminhos curtos, existe um caminho só, que é o caminho da evolução. Então, se a gente se arrependeu, o caminho ele vai ter uma maior, vamos dizer assim, facilidade, porque eu vou aceitar um pouco mais as situações e vou tentar trabalhar para melhorar. O que não se arrepende, ele sofre. O caminho é muito longo. Ele torna aquilo muito difícil. É isso que eu acredito que Emmanuel tenha dito aqui. Depois a gente abre para as perguntas. Se alguém tiver alguma observação, fica à vontade. Questão 337. Conciliar-te depressa com o teu adversário. Então, isso está entre sinaizinhos lá, né? Essa é a palavra do Evangelho. Mas se o adversário não estiver de acordo com o bom desejo de fraternidade, como efetuar semelhante conciliação? Então, vamos lá. É aquela situação em que eu cometi um engano, né, com alguém, e essa pessoa, ela não quer, né, ou ela está muito brava comigo porque eu errei com ela. Então, eu errei, fiz uma bobagem, essa pessoa está muito brava, muito nervosa, ou mesmo o contrário, né? A gente está muito bravo com alguém que fez alguma coisa. Vamos ver o que o Emmanuel fala sobre essa situação. Como é que a gente vai tentar a conciliação numa situação tão difícil? Cumpra cada qual o seu dever evangélico.
Então, tanto quanto eu, o outro também precisa se arrepender da situação, né? Buscando o adversário para a reconciliação precisa, olvidando a ofensa recebida, perseverando a atitude rancorosa daquele, seja a questão esquecida pela fraternidade sincera, porque o propósito de represália em si mesmo já constitui uma chaga viva para quantos o conservam no coração. Então, se nós erramos, nós nos arrependemos, percebemos o nosso erro, nós devemos ir até a pessoa e pedir desculpas. Demonstrar para essa pessoa que nós nos enganamos, que o ato foi falho, muitas vezes a gente faz coisas por atos falhos, né? A gente responde de uma maneira que nem percebe as pessoas, e as pessoas ficam ofendidas, às vezes uma vírgula no WhatsApp pode causar uma grande confusão, e por conta disso, palavras, né, atitudes, ações podem gerar todo esse desconforto. E aí, a partir do momento que percebemos esses erros, que nós possamos ter coragem de chegar no próximo, pedir desculpas e demonstrar sinceramente essa necessidade de reconciliação. Muitas vezes dá certo, muitas vezes não dá certo, as pessoas são orgulhosas, a gente, pelo orgulho, né, tende a achar que precisa ganhar todas as discussões, e às vezes o pedido de desculpa, de desculpas pode virar outra briga. Não sei se vocês já passaram por isso. Você chega para pedir desculpa para alguém, essa pessoa faz o que o Emmanuel disse na questão anterior. Ela fala o que você fez, mas como ela está magoada, ela vai falar de uma forma mais agressiva, e aí vai acontecer o quê? Você vai entrar num debate novamente com essa pessoa, porque o nosso orgulho tende a fazer com que a gente se defenda, queira ganhar a discussão, e aí a gente acaba piorando a situação, né? Questão 338. Por que teria Jesus aconselhado perdoar, entre aspas, 70 vezes 7? A Terra, segundo Emmanuel, agora a resposta de Emmanuel, é um plano de experiências e resgates, por vezes bastante penosos. E aquele que se sinta ofendido por alguém não deve esquecer que ele próprio pode também errar 70 vezes 7, né? Então, é aquela história. Pai, perdoa-me, mas para me perdoar, ele vai falar, você perdoou o outro? Então, quer dizer, como é que você quer o perdão se você não perdoa? Se você não entende? Se você não se concilia? Como é que a gente quer a conciliação? Questão 339. Em se falando de perdão, poderemos ser esclarecidos quanto à natureza do ódio? Então, aqui, a gente vê pessoas que comentam sobre brigas, dificuldades e espíritos, muitas vezes, que também se comunicam, o teor de ódio relacionado a uma culpa, a um problema, a um erro e a falta de perdão. Vamos ver o que o Emmanuel fala sobre isso. E é, assim, de todas as perguntas, é um trecho que tem mais texto, então provavelmente a gente vai aprender bastante coisa aqui. O ódio pode traduzir-se nas chamadas aversões instintivas, dentro das quais há muito de animalidade, que cada homem alijará de si com os valores da autoeducação, a fim de que seu entendimento seja elevado a uma condição superior. Então, nesse trechinho, o ódio, ele precisa ser esquecido, porque senão não vai ter conciliação. Eu preciso ter uma condição superior para poder me regenerar. Regenerar a amizade, regenerar o relacionamento, né? E aí ele continua. Todavia, na maior parte das vezes,
O ódio é o germe do amor que foi sufocado e desvirtuado por um coração sem evangelho. Olha que frase forte, vou repetir. Todavia, na maior parte das vezes, o ódio é o germe do amor que foi sufocado e desvirtuado por um coração sem evangelho. As grandes expressões afetivas convertidas nas paixões desorientadas, sem compreensão legítima do amor sublime, incendeiam-se no íntimo, por vezes, no instante das tempestades morais da vida, deixando atrás de si as expressões amargas do ódio como carvões que enegrecem a alma. Só a evangelização do homem espiritual poderá conduzir as criaturas a um plano superior de compreensão, de modo a que jamais as energias afetivas se convertam em forças destruidoras do coração. É muito forte isso que ele falou aqui. Por quê? Ele deixa claro que muito do ódio começa com o amor. Mas como assim? O amor prevalece. Uma gota de amor purifica um oceano do mal. Tudo começa com um amor que foi sufocado e que levou a incendiar no íntimo de uma pessoa o ódio. A gente poderia tecer aqui milhões de exemplos, milhões. Todos nós conhecemos alguém que conheceu alguém, que se relacionou com alguém. Aí eu estou falando não só de relacionamento amoroso, eu estou falando de todos os relacionamentos e que por alguma razão, por falta de evangelho, falta de evangelização do coração, as pessoas tornaram aquilo que deveria ser o bem da vida na pior coisa. Então, por exemplo, crimes passionais. Né? Tudo começa muito bem e, de repente, aquilo dá no que dá. E ele fala uma coisa muito importante. A gente fala muito de evangelização de crianças, né? Quando a gente fala das crianças e tudo mais. Começa com as crianças, mas nós precisamos ser evangelizados o tempo inteiro. Porque a evangelização, ela vai mostrar o caminho para a gente. A gente vai errar? Vai. Mas a evangelização, ela vai fazer com que essas energias, que muitas vezes se tornam destruidoras, possam se tornar energias criadoras. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Você tem casamentos maravilhosos que acabam em situações complexas, relacionamentos entre pais e filhos complexos, relacionamento entre irmãos. Outro dia eu assisti um filme sobre um reinado, né, sobre um reinado inglês, e a briga que acontecia dentro do reino entre irmãos para tomar o poder. Então, a gente se deixa tomar por isso. Poder, dinheiro, casa, carro, né? Os bens materiais acima dos bens morais. E daí a necessidade da evangelização. A evangelização vai ser aquela barreira que vai fazer com que a gente pense muito no que a gente está fazendo, mesmo quando a gente erra. Nossa, estou errando nisso. Eu sei que eu não podia estar fazendo isso. Então, a evangelização hoje para as nossas crianças, principalmente para as crianças, ela vai fazer parte das barreiras morais contra um mundo tão complexo, recheado de dificuldades,
recheado de situações complicadas e, né, agora com a comunicação mais clara, mais rápida, mais efetiva, a gente vê, né, algumas discussões e que a gente percebe que faltou evangelho ali, né? Faltou o copo d'água e a boca cheia de água. Se o pensamento eu não controlo, a língua eu tento segurar, então encho a boca com água. Fica com a boca cheia, sai de perto, vai dar uma volta, volta depois com a cabeça fria, né? A famosa conta até 100. Tem gente que tem que contar até 1.000.000, né? Tem gente que já na hora consegue resolver, né? Às vezes acontecem situações como essas. Questão 340. Perdão e esquecimento devem significar a mesma coisa? E aí, hein? Que será que, né, que o Emmanuel vai falar para a gente? Ah, eu esqueci que a pessoa fez isso, 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 isso. Será que todo espírito obsessor pensa assim? Como é que eles pensam, né? Eles nos veem, aquela coisa deve tomar conta deles, e eles pensarem assim, nossa, não acredito que ele está assim, porque ele faz isso, 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 isso. E nas reuniões mediúnicas, muitas vezes, quando você está fazendo o tratamento espiritual, a pessoa vai, toma um passo e vai embora para casa. E o espírito fala, olha, vocês nem sabem o que ele fez. E aí começa a relatar as monstruosidades. E aí a gente olha para outra pessoa, né, a gente que fica de fora, fala assim, nossa, mas não parece que vai fazer isso. Ele falou, não parece? Você nem imagina. E quando a gente consegue doutrinar o espírito, ele fala assim, eu vou ficar quieto, eu vou ficar na minha, se ele parar de fazer o que ele está fazendo. Agora, se ele voltar a fazer, eu apareço de novo, viu? Então, é um recado, né? Então, a gente começa a entender por que que Deus permite a obsessão em alguns casos, que é para empurrar a pessoa para a evangelização. Quantas pessoas chegam no centro para serem evangelizadas depois de um baita de um problema? Ou não estou falando só do centro, eu estou falando das demais doutrinas, né? Quantas doutrinas a gente começa a evangelizar, a gente começa a falar de Jesus e começa a entrar no caminho, né? Questão 340. Então, perdão e esquecimento devem significar a mesma coisa? Para a convenção no mundo, o perdão significa renunciar à vingança, sem que o ofendido precise olvidar plenamente a falta do seu irmão. Entretanto, para o espírito evangelizado, perdão e esquecimento devem caminhar juntos. Então a gente tem que esquecer. Ai, ai, ai. Embora prevaleça para todos os instantes da existência a necessidade de oração e vigilância. Por quê? Porque a gente pode lembrar na hora errada. Não sei se já aconteceu isso com vocês, de você estar discutindo com alguém e voltar a um assunto de 1998. Você fala, meu Deus, eu nem lembrava mais disso. E aí a pessoa fala, viu, lembra? Lá em 1998, quando você falou isso. Aí, pronto, fagulha na gasolina, pega fogo tudo de novo. Quer dizer, a pessoa não esqueceu, ela só não lembrava. Ela lembrou na hora da discussão. E para ganhar discussão, muita gente fala que vale todas as armas, né? Mas não pode. A gente tem que ser evangelizado. Quantas coisas a gente gostaria de falar que a gente não pode? Não é verdade? Quantas coisas a gente poderia dizer, mas a gente se segura porque a gente sabe que vai dar encrenca. E outra, isso acontece muito dentro de casa. Eu estou achando engraçado porque a gente vivencia isso o dia todo. Você sabe que se você falar isso, vai pegar fogo. Então a gente sabe que se a gente falar alguma coisa, a casa vai virar do avesso. E às vezes a gente fala. Por isso que o Emmanuel fala, necessidade de oração e vigilância. Porque, vamos lá,
Eu estou aqui. Bom, pelo menos aqui na imagem não está aparecendo meu irmãozinho desencarnado. Mas vamos imaginar que eu estou aqui. E ele fica assim, viu? Você não viu que fulano fez isso para você? Viu? Você não viu que ciclano falou aquilo de você? Nossa, como é que você vai deixar barato isso? Pronto. Se eu não tiver com a oração e a vigilância, quando eu vejo, briguei com o quarteirão inteiro, briguei com a cidade inteira e arranjei confusão com todo mundo. Gente, a gente está falando dos casos lights. Imagine os casos graves. E aí a situação é bem complexa. Só para terminar essa pergunta, o Emmanuel continua. Aliás, a própria lei da reencarnação nos ensina que só o esquecimento, nossa, lembramos de Allan Kardec aí, do passado pode preparar a alvorada da redenção. Por que que o Marcelão não lembra o que foi anteriormente? Meu Deus, nem quero lembrar, deixa para lá. Deixa lá quietinho, não quero lembrar. Porque talvez, com certeza, eu estou falando talvez, mas é com certeza, eu fiz alguma besteira ou milhões de besteiras das leves até as graves. E aí, como é que eu vou viver essa daqui se eu ficar lembrando disso? E se eu lembrar de alguém que causou um mal para mim? O que eu faço? Eu vou esquecer? Não, se bobear na discussão, você vai falar assim, viu? Não foi em 1998, foi no século XV, tá bom? Lá no século XV, você fez isso, 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 isso. Então, brincadeiras à parte, mas o esquecimento é muito importante para que a gente comece uma renovação. Né? Quem estuda aí reflexo condicionado, a gente sabe que o reflexo condicionado ele é adquirido com o hábito. Então, a gente precisa se habituar a viver uma nova vida, a viver uma nova situação. Se eu ficar lembrando o que eu vivenciei, eu não vou desenvolver novos hábitos, eu posso ficar preso naqueles hábitos. É claro que a gente pode mudar, né? Então, vamos pensar aí. A gente pode começar a falar assim, nossa, eu vou orar mais, eu vou começar a criar um horário de oração, e eu tenho que criar um hábito, eu vou mudar, eu vou melhorar. Questão 341. Os espíritos de nossa convivência na Terra e que partem para o além, sem experimentar a luz do perdão, podem sofrer com as nossas opiniões acusatórias relativamente aos atos de sua vida? Então, alguém desencarnou. Alguém desencarnou e a gente tece todos os comentários, que a gente, né, todo mundo sabe que a gente sabe ser juiz de todo mundo. A gente sabe resolver a vida de todo mundo. Nossa, por que você não faz isso? Nossa, por que você não faz aquilo? Mas na hora de cuidar da vida da gente é uma catástrofe. Né? A gente sabe gerenciar a vida dos outros. A nossa, a gente não põe nem no papel, porque se for gerenciar vai virar bagunça. O Emmanuel responde assim: a entidade desencarnada muito sofre com o juízo ingrato, ou precipitado, que a seu respeito se formula no mundo. Bom, primeiro, a gente conhece todas as situações? Quem conhece a espiritualidade, que acompanha a situação. Imaginai-vos recebendo o julgamento de um irmão de humanidade e avaliai como desejaríeis a lembrança daquilo que possuís de bom, a fim de que o mal não prevaleça em vossa estrada, sufocando-vos as melhores esperanças de regeneração. Eu não sei se já ouviram essa frase, eu lembrei disso agora, alguém chuchou aqui na minha cabeça, não sei como, mas sabe aquela história que a pessoa vira anjo depois que morre? O Emmanuel está falando uma coisa interessante. De repente, até vale a pena pensar desse jeito. Que a pessoa, depois que morre, mesmo tendo feito muita coisa ruim, ela vira um anjo. Mas é melhor que você vibre para a pessoa desse jeito, porque a recuperação dela vai depender disso. Olha que interessante, eu não tinha pensado nisso, veio agora, assim, ó. Então, é exatamente sobre isso. A pessoa desencarnou, deixa ela em paz. Vamos falar coisa boa.
às vezes nas rodas de conversa de família, acontece isso, né? Nossa, fulano, quando estava vivo, blá, 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 blá. A gente não sabe o que aconteceu exatamente, mas a gente não consegue segurar a língua, a gente fala mais que a boca. Então, às vezes é melhor falar assim, nossa, ele foi uma pessoa boa. Se ele não foi, ele que se resolva. Ele sabe. Eu lembro de um caso, Marli, de um espírito que se comunicou e que disse assim, eu quero ser esquecido. As pessoas falam que eu sou bom, mas eu quero ser esquecido. Depois a Marli pode até comentar esse caso. Eu lembro que uma vez ela falou numa palestra, que o espírito falava, eu peço para dormir em determinadas épocas do ano, porque eu quero ser esquecido. Eles estão falando que eu sou bom. Eu sou bom onde? Quer dizer, essa capacidade do espírito em perceber que ele deixou um rastro que não era bem a verdade, também é um aprendizado. Olha, na próxima encarnação vou tomar mais cuidado, porque olha só a confusão que eu armei. Então, por um outro lado, também não ficar falando mal de quem se foi. Velório não é lugar de anedotário. Velório não é lugar de fofoca. Gente, velório é um local onde a gente se dedica ao espírito que está, às vezes, se desligando ali naquele momento, né? Então, as orações são muito importantes. E terminando aqui, em lembrando aquele que vos precedeu no túmulo, tende compaixão dos que erram e sede fraternos. Rememorar o bem é dar vida à felicidade. Esquecer o erro é exterminar o mal. Além de tudo, não devemos esquecer de que seremos julgados pela mesma medida que julgamos. Emmanuel. Terminou. Aí ele já vem no próximo tópico, aí fica para a próxima, fraternidade. Então, olha que importante. Rememorar o bem é dar vida à felicidade. Pronto, já tem a receita para o domingo. Rememorar o bem. Então, só falar coisa boa, pensar coisa boa. Às vezes é difícil, né? É difícil porque o nosso coração é complicado. Às vezes nem a gente se entende. Você fala assim, nossa, por que eu não mudo? Nossa, eu não, chega na hora do nervoso, mas por que eu não me seguro? Que coisa é essa, né? Então, a educação espiritual começa nesse ponto, né? Na percepção. Se uma pessoa é grossa, mas ela não sabe que está sendo grossa, muitas vezes ela precisa ouvir de alguém que ela é grossa para ela poder mudar. Mas às vezes ela não percebe. Então vamos imaginar o caso dessa última questão, uma pessoa que é grossa com todos, mas não percebe e desencarna. Qual vai ser o papo no velório? Olha lá, olha aquele ali, o grosso. Pronto. Então, chegou no velório, chegou ali na família, mesmo depois que o ente querido, o colega, irmão, conhecido se foi, evitar anedotários, evitar comentários e deixar que o amor tome conta a partir de coisas boas. É difícil, quando a gente está cansado, estressado, nervoso, preocupado, mas é um trabalho. E não é um trabalho para essa encarnação, não, viu? Olha, não sei se a notícia que eu vou dar é meio assim, mas é para alguns milhões de encarnações, é daqui para o futuro. Até o dia que um dia, quem sabe, segundo as pessoas dizem, a gente vai virar uma estrelinha. Não, quem sabe a gente vira uma estrelinha, e aí, né, estrela de tanto brilhar, né, um espírito que brilha tanto, quem sabe chegando lá a gente começa a pensar, né, olha, ó, se controla, cria meta, não meta, né, meta de ganhar milhões, mas meta para ser melhor, que vale muito mais do que ganhar milhões, porque milhões ficam aqui, caixão não tem gaveta. Agora, melhorar, ser melhor, ajudar, ser bondoso, fraterno, piedoso, não tem preço. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu vou mostrar de novo o livro. Esse livro é muito bom, viu? Eu não sei se está invertido, minha tela está invertida aqui.
né? Mas para vocês está bonitinho, o Consolador, né? Esse livro é muito bom. Tem coisas de química, eu adorei aqui, ó. Peguei ele, tem coisas de química, eu falei, ai, que beleza, um livro falando de química, física, biologia, que maravilha. O Emmanuel foi aí esplendoroso. E a equipe do Chico Xavier, ali em Pedro Leopoldo, em 1939, falou de uma coisa que é totalmente atual. Quer dizer, a gente quase não evoluiu nada em algumas coisas, né? Mas mesmo desde a época de Jesus. Mas aí está a oportunidade. Então, quando a gente faz uma boa leitura, a gente começa a mudar a cabeça, né? Vai aparecer 1 milhão de dificuldades, porque o povo quer a gente desse jeito. Eu estou dizendo o povo espiritual, né? Eles querem a gente falando mal dos outros, fofocando, fazendo briga, confusão, que a casa vire de ponta cabeça. Mas quando a gente muda, eles vão falar, ixi, não adianta, aquele ali não vai mudar nunca, deixa ele quieto, vamos para o próximo. E aí o próximo tem que estar bem também, porque senão a casa dele vai virar uma bagunça. E aí a gente vai aprendendo. Faz parte do aprendizado, né? Então, que Jesus nos abençoe. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Que Deus nos ilumine. Espero que isso que a gente discutiu aqui hoje sirva de estímulo para que eu, vocês e aqueles com os quais a gente convive possam pensar que quanto mais piedoso eu for, melhor eu vou viver. Quanto mais bondoso eu for, melhor eu vou viver. Quanto mais evangelizado, gente, em qualquer doutrina, a gente vai viver melhor. Então, que a paz do amado Mestre Jesus esteja conosco, que Deus nos ilumine agora e sempre. Agora a gente abre para os comentários, discussões.